Eu sou gestor de uma clínica de recuperação de dependentes. E em um ano, dos 250 internos que nós tivemos circulando na casa, porque o tratamento é de um ano, mas a gente tem internos que chegam e ficam 3 dias, chegam e ficam um mês, e assim por diante. Alguns ficam 6, 7 meses, pouquíssimos ficam um ano. Então, em torno de 250 internos que estiveram na casa, apenas 4 estão recuperados até hoje. A dependência química é uma doença. Talvez seja difícil para a gente digerir isso aí. Eu vou dizer para vocês, é tão difícil para a sociedade aceitar que a dependência química é uma doença, quanto para o dependente que vai se tratar. Se ele não entender, se ele não aceitar que a dependência química é uma doença, ele não vai conseguir se recuperar. As pessoas se chocam quando nós falamos isso. Ela não tem cura, mas tem recuperação. Ué, mas então ele não vai parar de usar? Vai parar de usar. Ele vai ficar o resto da vida dele sem usar? Vai. Como eu estou há 22 anos sem usar. Usei durante 11 anos. Por isso hoje eu faço esse trabalho. Mas eu não posso dizer, bater no peito e falar, eu estou curado. Por quê? Porque a recuperação é o processo de uma vida inteira. Eu vou precisar ter aquela programação de vida inserida na minha própria vida. Ou seja, eu não devo andar com quem usa drogas, eu não devo frequentar lugares de pessoas que usam drogas, eu preciso participar de um programa terapêutico. O trabalho que eu realizo já é esse programa terapêutico. Eu sempre digo para eles, o mais ajudado do trabalho que eu faço sou eu mesmo. Eu tenho lá hoje um senhor, 20 anos de Alcoólicos Anônimos. Teve uma recaída com o álcool. Ele abandonou o programa. Conheceu uma mulher, se envolveu com ela, abandonou o programa de Alcoólicos Anônimos. E depois de alguns meses teve uma recaída, porque ele esqueceu. Esqueceu a doença. Ela existe. É difícil entender? É difícil compreender? Sim, é difícil. É difícil a família entender? É. É difícil o interno entender o paciente? É. Tanto a família quanto o paciente só superam, só vencem depois que entendem isso. É uma doença. Se não entender, vai achar que ele é sem vergonha, é safado, Não. É terrível, é um drama terrível. É um drama terrível. A droga não é a causa, é a consequência. Gravem isso, pensem nisso. A droga não é a causa, é a consequência daquilo que nós vamos fazer, das atitudes que teremos, da criação que vamos dar. Nós precisamos entender isso. Porque a droga é a causa de tudo? Não. Ela é só a consequência. Curiosidade. A curiosidade de como é. Como é a droga? Como será? Ouve tanto como é e vem a curiosidade. Pode ser uma situação que favoreça o uso da droga. Pressão dos grupos. A pressão é muito grande. As coisas estão acontecendo dentro de casa. Isso que precisa ser entendido. Estão acontecendo dentro de casa. Não é lá fora, é dentro de casa que você vai perceber e que você vai ver. Entendeu? Bom, objetos de valor sumindo em casa, joias, dinheiro, roupas sem trabalho indicam atividade ilícita. Então vamos à primeira parte, objetos de valor sumindo em casa. O dependente precisa manter a sua dependência.
Não tem como manter dependência sem dinheiro. Abandono da escola ou do trabalho. Muito tempo fora de casa, isolamento, solidão. Mas isso aqui, ó, queda do rendimento escolar e abandono da escola. É claro que a queda no rendimento escolar, ela pode traduzir muita coisa, tá? Até um caso de pedofilia, abuso infantil. Você pode ter uma criança ali, a queda do rendimento escolar, o comportamento vai mudar, vai se alterar. Mas nós estamos falando agora de dependência aqui. Aí, vamos lá, peraí. Agora vamos somar, vamos fazer a equação. Ele anda porque usa drogas, dinheiro está sumindo em casa, o comportamento dele mudou, e queda no rendimento escolar. E o pior, o pai e a mãe só vão conversar com ele quando ele estiver preso. Isso é um problema. Existe uma ação no nosso comportamento, que a psicologia explica, que é a negação. É melhor negar do que encarar a realidade. É melhor negar. Então está tudo acontecendo e eu estou fingindo que eu não estou vendo. E agora? Estou fingindo que eu não estou vendo nada. Mas vocês já devem ter visto esse vídeo, talvez. Dois garotos do lado de um carro. Aí, de repente, um estoura o vidro do carro. Aí, de repente, um catuca o outro e fala assim... Eles estavam roubando o toca-fita do carro. Aí, de repente, um catuca o outro e fala assim... sua mãe! Aí ele fica assim, meio que parado, e ele já tinha pego o toca-fita, e a mãe vem, e aos prantos, filho, por que você fez isso, filho? Mas não faz mais isso, por favor, nunca mais, não saia sem o seu casaco. Está acontecendo dentro de casa e não está enxergando. Está enxergando, às vezes, até o filho do vizinho, mas está tudo acontecendo dentro de casa e não está vendo. Um pai, pastor, o seu filho, nascido na igreja, envolvido com drogas. Esse filho, ele já tinha feito tudo para esse filho e não tinha jeito. Por último, o pai, ele comprou uma geladeira. Aí a loja entregou novinha e botou a geladeira na varanda de casa. Ele estava tipo de saída, falou, não, pode botar na varanda aqui, no condomínio aqui, fica tranquilo. E saiu. Quem chega? O filho. Quando o filho olhou aquela geladeira, dependente químico, logo ligou lá pro amigo, irmão, chega aí, ó, traz a caminhonete aí. Olha só, o colega chegou, encostou com a caminhonete, eles pegaram a geladeira, botaram em cima da caminhonete e saíram. Vendeu a geladeira por qualquer preço. Os vizinhos viram o que aconteceu. 3 dias depois, ele volta. Quando ele voltou, ele arrua uma ladeira, apareceu lá o pai, estava olhando e o filho apareceu, o filho viu quando o pai estava na janela, aí o filho sentou no meio-fio, encostado no poste. Aí o pai saiu de casa, começou a descer a rua. Imagina só, nós somos seres humanos, imagina de repente, o que aquele pai seguindo a rua ali, o que eu vou falar para esse filho? Um monte de coisa, o que você está pensando na sua vida? Você quer matar sua mãe? Quer matar a mim também? Isso aí foi a última coisa que você tinha feito. Acabou. Eu não quero mais você aqui em casa. Acabou para você. Aquele pai foi chegando em frente ao filho. O filho abaixou a cabeça. O pai colocou a mão no ombro do filho e falou, filho, eu tenho fé em Deus.
que você ainda vai me dar muito orgulho na vida. O filho caiu em prantos. E naquele momento ele fez a coisa que ele nunca tinha feito: pedir ajuda para se tratar. Não adianta pegar o dependente, senta aqui, descarrega em cima dele, fala tudo isso aí. Quando terminar de falar, ele vai sair para fazer de novo e vai usar de novo. Porque o problema não é o comportamento, o problema é a doença que já se estabilizou, já se estabeleceu na sua mente. Quando ele diz, eu não consigo parar, isso é verdade. Puxa, é verdade. Existe todo um processo de volta. Existe toda a determinação do mundo. Tem que querer demais, tem que querer bastante, tem que querer de tudo que você pode imaginar. Eu não estou falando para você do que eu estudei, não. Eu estou falando do que eu vivi. Então fica muito mais fácil. É difícil? É extremamente difícil parar. É matar um leão por dia, é condicionamento, é determinação. Senão, não consegue. Como falei no início, de 250 internos que passaram na casa de recuperação, só 4 conseguiram se recuperar. Só 4. Então não adianta descobrir que o filho usa drogas. Vai ter que trabalhar muito com isso. E eu sempre oriento, busque ajuda. Busque ajuda. Porque a família também adoece. Tá? E sofre até mais do que o dependente. Porque o dependente está doidão. Vai sofrer o quê? A família não. A família sofre. A família fica hipertensa, fica deprimida, fica com síndrome do pânico. Então, é muito séria a coisa, é mais sério do que a gente imagina, né? A prevenção começa desde os primeiros anos da infância. Sempre assim, tá? E isso precisa ser definido nos primeiros 3 anos de vida da criança, tá? Aqui a gente tem um exemplo muito claro, né? Uma questão crucial é dos limites. Ou você põe limites na infância, ou terá de conviver com adolescentes sem limite. O adolescente que você está vendo hoje, sem limites, ele não teve limites quando era criança. Algumas pessoas falam assim, e eu vou fazer essa pergunta para você. Os adolescentes de hoje, eles são diferentes dos adolescentes de 30, 40 anos atrás? Você acha que eles são diferentes? Vou dizer para vocês que não. Sabe o que mudou? A nossa forma de educar. É isso que mudou. Por isso que eles são assim. Por isso que nós mudamos na nossa forma de educar. E a questão do limite. Cresce sem limite. Se eu criar uma criança sem limite, vou ter que conviver com adolescente sem limite. Ele não vai mudar, ele vai piorar cada vez mais. E é aí que mora o problema. Se você não tem um domínio, você vai perder o domínio. Passeie e saia com seu filho, você é melhor companheiro. Passear com ele, sair. Aproveite enquanto ele é criança. Porque quando ele se tornar adolescente, que você sair com ele, ele vai lá na frente e você vai aqui atrás. Ou é o contrário. Vem. Não, vai. É assim. Então, né? E depois que ele vai ficando velho, aí ele quer ficar andando com você para tudo quanto é lado. Né? É mais ou menos assim. O exemplo não é a melhor maneira de convencer. É a única. Se você, como pai, não dar exemplo, não adianta que você não vai convencer ele, não. Porque a primeira oportunidade que ele tiver, não, você também faz.
E olha, saiu uma pesquisa sobre o alcoolismo, 80% dos adolescentes começam a beber dentro de casa, com os seus pais, parentes e amigos, dentro de casa. Dentro de casa. E 22% dos adolescentes que bebem se tornarão alcoólatras amanhã. O sistema nervoso deles não está preparado para o álcool. Não está preparado para o álcool. E hoje os adolescentes estão bebendo demais. Eu tenho gente na minha família que gosta de ver o filho que é adolescente beber. Acha que isso é bonito. Pelo menos não está cheirando cocaína. Entendeu? Não tem... A questão é mais ou menos assim. Incentive a prática de esportes, cursos, combate a ociosidade. Né? Confie seus filhos a Deus. Finalmente, a prevenção é o melhor remédio. Confie seus filhos a Deus. Gente, eu tenho uma religião. Tenha, não importa que seja católica, evangélica, né? Não importa. Mas tem uma religião, seus filhos vão segui-lo, vão aprender alguma coisa. O problema hoje é que não dá para a gente tentar levar viver a vida e levar a educação dessa maneira. Tem que ter. Você já viu como a internet, né? Como a mídia, como os smartphones nos distanciaram? E não tem mais conversa, não tem mais diálogo. Isso é importante. Isso é importante. Quanto tempo você está controlando de internet dos filhos? Onde fica o computador? Na sala? No quarto? Escondido? Ele tem o dele lá escondido? O que ele está vendo? O que ele está assistindo? Gravem isso, pensem nisso. A droga não é a causa, é a consequência daquilo que nós vamos fazer, das atitudes que teremos, da criação que vamos dar. Nós precisamos entender isso. Porque a droga é a causa de tudo, não. Ela é só a consequência.